Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Mais uma aula hoje, então, para a gente estudar o direito sucessório, ok? Então, hoje nós vamos estudar a sucessão de colaterais. Sucessão de colaterais. Não esqueça que o nosso artigo base para a gente estudar a sucessão como um todo é o artigo 1829 do Código Civil, artigo 1829. E se a gente observar o artigo 1829, os colaterais são os últimos a herdar, estão em quarto lugar, certo? Então, quem que nós temos em primeiro? Os descendentes, em alguns poucos casos concorrendo com o cônjuge. Em segundo, os ascendentes, em alguns poucos casos em todos os casos concorrendo com o cônjuge. Em terceiro, o cônjuge. E em quarto, o colateral, certo? Então, para o colateral herdar, o que tem que acontecer, gente? A primeira coisa, não pode ter descendente, não pode ter ascendente e não pode ter cônjuge. A pessoa tem que ser solteira no mundo. Ou não ter sido casado, ou se foi casado não teve filhos, não tem ascendentes vivos, certo, gente? Então, para se chegar ao colateral, o primeiro ponto que nós temos que entender é isso: a pessoa não pode ter ninguém, nem descendente, nem ascendente, e nem cônjuge, e nem companheiro. Anotou essa dica, gente? Certo? Muito bem. Então vamos aos pontos importantes aqui do nosso slide. Primeiro, não há concorrência com outras classes. Acabei de falar. Se são os últimos pelo 1829, não tem mais ninguém para concorrer com eles. Será só sucessão de colateral. O descendente às vezes concorre com o cônjuge, o ascendente sempre concorre com o cônjuge / companheiro. Não esqueça que nas aulas anteriores eu falei que o companheiro agora recebe o mesmo tratamento do cônjuge, correto? E o cônjuge também recebe sozinho. E aí, não havendo cônjuge, vai para os colaterais, que também recebem sozinho, ok? 3 situações merecem destaque na sucessão do colateral. Quais são essas situações? Primeira, definir quais são os colaterais que herdam. E a gente sabe que os colaterais que herdam são os colaterais até o 4º grau. São parentes colaterais nossos até o 4º grau. Então, quem são os colaterais que herdam? Primeiro, os colaterais de primeiro grau. Há colateral de primeiro grau? Não há colateral de primeiro grau. De primeiro grau nós temos o que? O ascendente, que são os pais, e os filhos, certo? Que são os descendentes. Então, de primeiro grau, parente de primeiro grau, nós só temos descendentes, que são os filhos, e ascendentes, que são os pais. Os colaterais, eles já iniciam do 2º grau. Quem são os colaterais de 2º grau? Os irmãos. Como que a gente conta o grau de colateralidade ou transversalidade? A gente sobe até o ascendente comum aos dois e aí a gente desce. Por exemplo, eu e o meu irmão, eu tenho que subir até o meu pai, que é o meu ascendente comum, e aí descer. Tá? Daí eu conto 1, o meu pai, 2, o meu irmão. Entendido, gente? Certo? Então os colaterais mais próximos que nós temos são os colaterais de 2º grau. Certo? Ok? Que são os irmãos. Aí nós temos os colaterais de 3º grau. Quem são os colaterais de 3º grau? Os filhos dos irmãos, que daí a gente conta 1, os meus pais, 2, os irmãos, e 3, os sobrinhos, os filhos dos irmãos. Os sobrinhos então são de 3º grau. E nós temos também os tios, que a gente conta lá 1, o meu pai, 2, o meu avô, e 3, o meu tio, o irmão do meu pai. Certo? Então, estes são os 2 colaterais de 3º grau que nós temos. Depois nós temos que definir os colaterais de 4º grau. Quem são os colaterais de 4º grau? Aí nós temos os filhos dos sobrinhos, que chamam-se sobrinhos netos. Como a gente conta? 1, o meu pai, 2, o meu irmão, 3, o filho do meu irmão, e 4, o filho do sobrinho do meu irmão, o filho do filho do meu irmão, que é na verdade o neto do meu irmão, que é o meu sobrinho neto, certo? Aí nós temos, além desses, nós temos o filho do tio, a gente conta 1, pai, 2, avô, 3, tio, 4, primo, que é o filho do tio. E aí nós temos ainda mais um
colateral de quarto grau, que sobe 1, pai, 2, avô, 3, bisavô e desce 4, o tio avô. Certo, gente? Entendido? Esses são os colaterais de quarto grau. Sobrinho, neto, tio avô e primo, ou primo irmão, como alguns assim definem. Ok? Certo? Muito bem. Existe uma regra, gente, no Código Civil, e a gente vai ver daqui a pouco, com mais detalhe talvez, tá? Que na classe do terceiro grau, os colaterais de terceiro grau, quando nós tivermos um sobrinho e um tio, concorrendo à herança, os sobrinhos herdam e os tios não herdam. Entendi disso, gente? Então veja bem, eu faleci, não deixei descendentes, não deixei ascendentes vivos, não sou casado e não vivo em união estável, quem sobra são os laterais. Aí, como eu já faleci, eu era uma pessoa já de certa idade, com uns 90 anos de idade, o meu irmão também não era vivo, tá? Aí tem para concorrer lá, o meu pai, né, primeiro grau, 2, colateral de segundo grau, meu irmão, e 3, meu sobrinho, entenderam? Mas o meu pai, o meu avô, o que ele fez? O meu avô teve vários casamentos, e o último casamento dele, ele teve um filho, o meu avô teve um filho, tá? E esse filho do meu avô, ele é mais novo do que eu, ele tem 80 anos de idade. Esse filho do meu avô, ele é o que, é tio. E aí vai estar concorrendo quem? O meu tio, que é o filho do meu avô, que o meu avô teve no último casamento, e o meu sobrinho. Entre eles, quem tem preferência? Os sobrinhos. Os tios não recebem. Entendido isso, gente? Se numa sucessão de colaterais estiver concorrendo o sobrinho e os tios, embora ambos sejam do mesmo grau, ambos estejam em terceiro grau, os sobrinhos têm preferência e os tios não, tá? Certo? Aí sim, não havendo sobrinho, passa para o tio. É como se fosse assim, ó. Primeiro a receber, segundo a receber, terceiro a receber. Certo? Aí nós temos aqui, esses daqui, ó, todos são os quarto a receber. Então, se tiver um tio avô, 10 sobrinhos netos e um primo irmão, soma e divide por partes iguais. No quarto grau não há privilégio, ó. No quarto grau não há privilégio, todos concorrem igualmente por cabeça. Entenderam aqui, gente? Ficou claro? Certo? Então, esta é a primeira situação que a gente tem que definir e vou deixar para comentar a segunda situação daqui a pouco, ok? Valeu!